Olá, eu sou a Celine. Na semana passada, fui a um banco e pedi para sacar US$ 100. A gerente da agência, minha própria irmã, riu e disse: aqui a gente não atende mendigos. Todos olharam. O que eles não sabiam é que eu tinha o poder de esvaziar aquela instituição inteira. E foi exatamente isso que eu fiz. Mas a verdadeira retirada não foi em dinheiro, foi o meu silêncio, o meu nome, a minha lealdade. Você já foi traído de um jeito tão silencioso que quase pareceu culpa sua, até a verdade gelar o ambiente? Continue assistindo, porque o que aconteceu depois fez ela cair de joelhos. Antes de continuar, me diz, de onde você está ouvindo e que horas são aí? Deixa nos comentários. Eu leio todos. O frio chegou cedo este ano em Cincinnati. As folhas ainda se agarravam aos últimos galhos da Fourth Street. Um vento cortante soprava do rio, e a calçada brilhava com a geada da noite anterior. Apertei mais o cachecol vinho no pescoço macio contra a pele. Comprei ele numa feira de rua, anos atrás, num dia em que me permiti sentir orgulho só por estar viva. Na época, $20 já eram um desafio. Entrei pelas portas pesadas de vidro do Crescent Bank, no centro da cidade. Não porque eu tivesse muito para sacar, mas porque a dona Tinkins, do fim do corredor, me pediu discretamente se eu podia guardar o dinheiro das compras dela até sexta. Via as mãos dela tremerem ao abrir a geladeira. Vi o sorriso forçado de quem pula o jantar. $100 manteriam a despensa dela cheia. Para mim, isso já era motivo suficiente. O banco cheirava a eucalipto e madeira encerada. Tudo limpo, sofisticado. As pessoas ali pareciam feitas para estar naquele lugar. O chão brilhava sob as luzes fluorescentes. Eu estava com jeans de brechó limpos, mas desbotados e um casaco remendado 2 vezes nesse inverno. Mesmo assim, fui firme. A fila andava devagar. Eu mantinha o olhar adiante, tentando segurar o coração. Já podia sentir os olhares daquele tipo que tenta descobrir se você está perdido, ou só é pobre. Então eu ouvi: ué, isso não é uma surpresa? A voz veio por trás do meu ombro. Refinada, performática. Polida como vidro que nunca rachou. Vera. Claro que era. Vestida de branco de inverno. Os saltos estalando no chão como pontuação. Um sorriso ensaiado colado no rosto. Atrás dela, um caixa jovem a seguia, nervoso. Celine, disse Vera, em tom doce e meloso, alto o suficiente para toda a fila ouvir, ainda usando essa agência? Ainda? Não respondi. Ainda não. Olhei direto para ela. Os mesmos lábios pintados, o mesmo queixo levantado. Ela nunca precisou gritar para fazer uma cena. Sua presença já mudava tudo ao redor. Ela se inclinou e disse: atualizamos as lágrimas dos nossos clientes, sabia? Agora, só com hora marcada. E mais alto. Especialmente mendigos. Um homem de terno azul ergueu os olhos do celular. Uma senhora, perto da janela, virou a cabeça. Fiquei parada. A palavra reverberou como um tapa dentro de uma catedral. Vera abriu um sorriso ainda maior, como se tivesse acabado de fazer caridade. Você entende, né? Assenti devagar. Não porque concordasse, mas porque aprendi há muito tempo, o silêncio às vezes fala mais alto que um grito. Toquei o cachecol no meu pescoço, aquela fibra conhecida. Meus dedos ficaram ali por um segundo a mais do que precisavam. Então saí da fila. Minhas botas não faziam barulho. Passei por Vera sem dizer mais nada. Lá fora, o frio tocou meu rosto com algo próximo de misericórdia. Meu reflexo na porta de vidro ainda ficou por um instante, cabeça erguida, olhos firmes. Não chorei. Não mais. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, tirei o casaco e o cachecol. O lugar cheirava a chá de hortelã e livros antigos. Meu tipo de paz. Coloquei o cachecol delicadamente sobre a mesa, dobrei uma vez, depois outra, e deixei minha mão repousar sobre ele. Peguei o velho laptop escondido sob a almofada do sofá. A tela piscou 2 vezes antes de estabilizar. Digitei a senha sem hesitar. Um ping suave, uma mensagem criptografada, esperada. Li 2 vezes. Fechei a tampa.
Meu coração não acelerou. Ele batia devagar, com intenção. Do outro lado da sala, peguei o cachecol novamente. A última vez que o usei como armadura foi anos atrás, quando Vera me chamou de parasita de fala mansa numa festa de Natal para a qual eu sequer fui convidada. Lembro de sussurrar para mim mesma naquela noite, abotoando o casaco sozinha, debaixo da neve: um dia eles vão ver. Mas hoje à noite, eu não sussurrei. Não precisava. Em vez disso, peguei o celular e disquei um número que nenhum deles sabia que eu tinha. A chamada completou. Oi, disse, com a voz calma. É a Celine. Preciso de um favor. Não atendi às ligações da Vera naquela noite. Não que ela tivesse ligado, ela nunca liga. Mas, por um momento, imaginei o que ela diria se soubesse que eu ainda tinha acesso à única pessoa capaz de fechar sua agência inteira com um único comando. Quando voltei para o apartamento, o ar do fim de novembro estava impregnado de um silêncio gelado. As ruas de Cincinnati brilhavam sob a garoa que havia passado, e as luzes da rua tremeluziam no pavimento molhado. Subi a escada estreita até o segundo andar, cada degrau rangendo com familiaridade, me ancorando. Tirei o cachecol vinho do pescoço e o pendurei na porta. Ele parecia diferente agora. Não mais um escudo, mas uma escolha. Um símbolo de quem eu decidi ser. Lá dentro, o apartamento estava quieto, exceto pelo zumbido baixo do velho radiador. Fiz uma xícara de chá que mal toquei e sentei na pequena mesa de jantar, que também era meu escritório. Puxei o laptop para perto. As bordas estavam gastas, lisas de tanto uso. Foram 3 etapas para acessar o sistema. Primeiro, a digital. Depois, um código rotativo de 6 dígitos, enviado via linha segura por satélite. Por fim, a frase. A raposa venenosa nunca esquece. A tela escureceu por um instante. Então, o portal se abriu. Uma interface elegante, que poucos no mundo já viram e menos ainda têm as credenciais para usar. Meu nome não aparecia em lugar algum. De propósito. Em outra vida, ou talvez em outra versão desta, ajudei a criar um protocolo de segurança tão à prova de falhas que virou manchete sem jamais citar quem o construiu. Naquela época, eu era M. Dove. Um pseudônimo criado de uma piada interna, e de um pássaro real, que cuidei até sua recuperação numa fazenda temporária no Arizona. A mensagem chegou de Ra. Você finalmente está pronta? Fiquei olhando para o cursor piscando. Então digitei. Está na hora. Ele não perguntou por quê. Nunca perguntou. Foi assim que construímos, limpo, direto, sem rodeios. Um único propósito. Quando me afastei da minha família pela primeira vez, não foi por vergonha. Foi por estratégia. Toda vez que eu tentava dizer que tinha planos, que não ia viver à deriva, eles riam. Você? Meu pai zombou uma vez, jogando meu currículo na mesa sem sequer olhar. Vai ter sorte se um posto de gasolina deixar você limpar os vidros. Vera era pior. Mire mais baixo, Celine disse, quando mencionei que queria um estágio em fintech. O mundo não te deve uma mesa de diretoria. Eles riram. E eu desapareci. Não porque fosse fraca. Mas porque precisava de espaço para construir algo que eles nunca poderiam tocar. Ra e eu registramos o fundo em 5 países, cada um com suas próprias barreiras legais. Chamamos de Shell Code 7. Eu fui responsável pela arquitetura do sistema e pelo desenho jurídico do trust. Ele cuidou da captação do capital inicial. Ao final do 2º ano, eu já era sócia majoritária protegida por camadas e mais camadas de anonimato fiduciário. Ninguém, nem mesmo meu contador, conseguia me associar ao fundo sem acesso direto a este terminal. O Banco da Vera vinha tentando há anos atrair a Shell Code 7 como parceira silenciosa. Finalmente, conseguiram hospedar parte da nossa liquidez no último trimestre. Eu mesma revisei o contrato. Vi sua assinatura surgir nos papéis de onboarding totalmente alheia a quem ela realmente estava se aliando. Quando nosso pai faleceu, foi Vera quem ficou com o espólio. Meu nome sequer foi mencionado. Para o seu próprio bem, dizia o testamento. Como se me manter pobre fosse um ato de compaixão. Agora, abri o painel de comando e digitei. Mostrar contas ativas sob o código Shell 7. A tela respondeu na hora.
Números desfilaram pela interface. Silenciosos. Precisos. Implacáveis. 3,5 bilhões de dólares em ativos líquidos. Mas não era só dinheiro. Era alavancagem. Era silêncio pronto para ser quebrado. Era a dignidade que eu finalmente podia recuperar. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Um leve tremor me atravessou. Por um instante, aquele velho pensamento me puxou. E se eles estiverem certos? E se eu ainda for só aquela garota implorando por migalhas? Mas então lembrei da voz de Vera no banco. Não atendemos mendigos aqui. E apertei Enter. Nada na sala mudou. Nenhum alarme. Nenhum clarão. Mas dentro de mim, algo se alinhou. Como se um fio interno, emaranhado há anos, finalmente se encaixasse no lugar. Fechei o laptop com calma, deixando seu peso repousar em minhas mãos antes de colocá-lo de lado. Peguei o celular. Passei por nomes com os quais não falava há anos. Grupos de conversa que silenciei até esquecer. Então, cliquei em um único contato. Agendar consulta presencial Agência Vera. Olhei para o cachecol pendurado perto da porta. Ele não era mais um escudo. Agora era um marco. De tudo que eles disseram que eu não era e de tudo que eu nunca precisei provar, até agora. Quando saí do carro e ajeitei as lapelas do meu casaco, o sol da manhã já estava alto, refletindo nas janelas imponentes da agência central, no coração da cidade. Parei por um segundo diante das portas de vidro. Não hesitei, apenas deixei o momento assentar. Era estranho como minhas mãos estavam calmas. Sem tremor. Sem dúvida. Um homem de terno cinza abriu a porta para mim. Senhora, ele cumprimentou com um leve aceno. Sorri, cortês, e entrei. O mesmo piso de mármore. O mesmo cheiro fresco de madeira encerada. Mas, desta vez, tudo parecia menor. Na recepção, uma jovem que eu não reconhecia. Bom dia. Bem-vinda ao... Tem um horário agendado, interrompi suavemente, tirando um folho preto e elegante da bolsa. Está sob Shell Code Holds. Antes que ela pudesse fazer outra pergunta, a tela à sua frente piscou em vermelho. Um breve lampejo de confusão cruzou seu rosto. Foi então que, do outro lado do saguão, vi Vera. Maquiagem nova. Cabelos um pouco mais ondulados que o habitual. Ela estava rindo, animada, com um cliente regional perto da máquina de café. Mas no segundo em que me viu, seu rosto mudou. Ela cruzou o salão como uma tempestade sobre saltos altos. O que você está fazendo aqui? Sibilou. Eu disse ontem, não somos uma instituição de caridade. Seja lá qual for a encenação que você esteja tentando fazer, pare agora. Não respondi. Apenas entreguei o folho à recepcionista. Ela o abriu, leu um código QR escondido no painel lateral, e a tela piscou de novo. Preciso chamar o gerente, disse rapidamente, já com o telefone no ouvido. Vera estendeu a mão bruscamente e arrancou o folho das mãos da recepcionista. Chega. Vamos ver o que minha irmãzinha pensa que está fazendo agora. Ela folheou os papéis com impaciência, mas seu sorriso começou a desaparecer. Página por página, a cor em seu rosto sumia. Até que aconteceu. Os olhos dela congelaram. Ela virou mais uma folha, depois ergueu o olhar. Só que, desta vez, não disse uma palavra. Não conseguiu. O gerente da agência apareceu. Um homem alto, grisalho, com a postura e a serenidade de quem foi treinado para lidar com crises sem jamais perder o controle. Ele tomou o folho das mãos de Vera com um gesto firme. Com licença, senhora, disse ele, dirigindo-se a mim com um leve aceno. Só um instante. O gerente se voltou ao computador, digitou algo no sistema e parou. Seus olhos se estreitaram ao ler a tela. Quando falou de novo, sua voz estava mais baixa, mais contida. Isso é uma autorização de nível VIP. Solicitação de retirada prioritária, marcada como confidencial. Shell Code Holds. Ele se virou para Vera. Você está listada como funcionária de uma entidade parceira. Sabia disso? O silêncio que caiu no banco não era apenas quietude.
Era tensão suspensa no ar. Alguns jovens analistas se viraram para olhar. Alguém prendeu a respiração atrás de um dos cubículos. Vera recuou meio passo. Seu rosto perdeu o pouco de cor que ainda restava. Isso não é. Isso não pode ser real. Isso é algum tipo de encenação. É real, respondi, encarando-a diretamente. Você trabalhou para mim. Indiretamente, claro. Todos esses anos, enquanto riam pelas minhas costas. O assistente do gerente se aproximou e sussurrou algo ao ouvido dele. O gerente assentiu e voltou-se à tela. Retirada autorizada. Valor confirmado, 3,5 bilhões de dólares. Assinatura da entidade verificada. Bloqueio iniciado para conformidade de auditoria. Acesso ao saguão restringido. Validação de segurança pendente. A recepcionista, em silêncio, foi até a porta principal e a trancou. Uma das analistas deixou a caneta cair. Um estalo seco ecoou. Vera abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela estava imóvel, pálida como giz. Então, algo nela pareceu ceder. Cambaleou para a frente, literalmente tropeçando, e caiu de joelhos bem na minha frente. Celine sussurrou, com os olhos arregalados, quase em súplica. Não faz isso. Por favor. Você não entende o que isso vai causar para mim. Eu tenho um filho. Tenho uma carreira. Inclinei levemente a cabeça. Você se destruiu sozinha, disse, com a voz firme, sem um traço de emoção. Tudo o que eu fiz foi me afastar. E deixar você, atrás. Atrás de Vera, alguém engasgou. O gerente não disse nada. Ninguém fez nada. Vera balançava a cabeça, o rímel escorrendo sob os olhos. Você é minha irmã? Sou? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Todos vocês deixaram claro que eu não fazia parte da família há muito tempo. Por um instante, o único som que se ouvia era o zumbido das luzes fluorescentes. Sem gritos. Sem alarmes. Apenas olhares. Dezenas deles. Observando aquela mulher que por tanto tempo representou poder agora encolhida no chão, implorando. Virei-me para o gerente. Gostaria de conversar com alguém da diretoria. Em particular. Este assunto não precisa ser resolvido no salão principal. Ele assentiu na hora, já pressionando o botão para o elevador interno. Vamos levá-la ao lounge do investidor. Ao passar por Vera, ainda ajoelhada, não olhei para baixo. O fólio seguia firme debaixo do meu braço. E quando as portas de vidro do elevador se fecharam atrás de mim, o silêncio que permaneceu era o tipo de silêncio que grita, tudo mudou. Nem cheguei a me sentar no sofá quando o telefone vibrou novamente. A porta de vidro ainda estava fechando, e eu mal tinha tirado os saltos. Olhei a tela, Clarice. Direto para o correio de voz. Não precisei ouvir a voz dela. Eu já sabia o tom, tenso, falso, forçado. Ligava por obrigação, não por preocupação. Servi-me uma taça de vinho e fui até a varanda, deixando o ar fresco da noite acalmar meu peito. A cidade vibrava abaixo, sirenes distantes, um ônibus fazendo a curva rangendo, alguém rindo 4 andares abaixo. E mesmo assim, tudo parecia mais silencioso que o normal. Como se o mundo, de algum jeito, soubesse que algo havia mudado. Outro toque. Mais uma ligação. George. O marido da Clarice, dessa vez. Hesitei por um segundo, depois atendi. Pelo menos, George sempre foi previsível. Ele só aparecia quando havia algo em jogo. Selene, disse ele, pronunciando meu nome como se tentasse imprimir calor, mas tropeçasse na tentativa. Boa noite, George, respondi, apoiando a taça no corrimão da varanda. Clarice perdeu a voz? Ele riu, mas foi um som forçado. Não, não, é que, você sabe como ela fica quando algo a surpreende. Fiquei em silêncio. Na verdade, eu queria apenas entender. Continuou. Vi alguma movimentação. Algumas transferências chamaram atenção. Impressionante, de verdade. A gente não fazia ideia de que você estava envolvida nesse nível de finanças. É mesmo? Disse, com leve ironia.
Sempre me disseram para ficar no meu lugar. George tossiu, desconcertado. Só para garantir que tudo esteja certo, sabe? Com o fundo, os bens. Clarice comentou que você estava investindo em alguns projetos privados. Demorei a responder. Olhei para uma torre vermelha piscando no horizonte. Você quer dizer aqueles projetos dos quais vocês riam durante o brunch? Quando Clarice dizia que eu devia casar com alguém rico, em vez de fingir que era uma fundadora. O silêncio dele pairou como fumaça. Engraçado, continuei, como meu telefone só toca quando tem um cifrão atrelado. George pigarreou de novo. Bem, eu e Clarice estávamos pensando que talvez devêssemos nos reunir, conversar sobre tudo. Sem pressão. Talvez um brunch esse fim de semana? A audácia quase me fez sorrir. Receio que meus fins de semana estejam lotados, falei calmamente. Gente demais fingindo ser importante. Eu não quis dizer assim, disse ele, tropeçando nas palavras. É que a Clarice acha que talvez a gente nem sempre tenha te tratado com justiça. Lá estava. Uma tentativa de pedido de desculpas molhada de interesse. Agradeço a iniciativa, respondi. Mas não acho que um brunch conserte o que já está quebrado. Desliguei com gentileza e deixei o telefone ao meu lado. Minhas mãos estavam firmes agora. Sem tremor. Sem raiva. Apenas calma. Um tipo de paz que eu não sentia havia anos. Entrei e abri o laptop no balcão da cozinha. A tela acendeu, e em poucos cliques, meu painel se abriu. Meu painel. O logotipo da empresa pairava no canto. Discreto. Profissional. Uma das 10 maiores holds da região. Meu nome seguia lá, silencioso, na aba de propriedade. Ainda acionista controladora. Ainda intocada. Então, uma mensagem de Carmen apareceu no canto da tela. Vera acabou de tentar acessar o painel executivo. Bloqueei. Soltei o ar com um leve sorriso. Claro que sim, respondi. Deixe que pensem. Recostei-me e tomei o último gole do vinho. Então, quase sem perceber, estendi a mão até a estante. Peguei o folho de couro na segunda prateleira. Lá dentro, entre contratos e cartas seladas, havia uma fotografia antiga, com as bordas desgastadas, desbotada pelo sol, mas ainda inconfundível. Eu, com talvez 8 anos, cabelo bagunçado, faltando um dente da frente. E ao meu lado, meu avô ajoelhado, segurando uma chave inglesa enferrujada como se tivéssemos acabado de consertar o mundo. Você sempre disse que eu era aquela que ninguém esperava, sussurrei. Nós nunca te amamos. Em nenhum momento disseram, estávamos preocupados com você. Nem um simples deveríamos ter entrado em contato. Eles só gostavam da ideia de ser uma unidade e eu sempre fui a peça torta do quebra-cabeça. Clarice pousou a taça de vinho com delicadeza e foi direta ao ponto que todos evitavam. Você está bem? A voz era suave, mas o olhar me analisava como um detetive em uma cena de crime. Devolvi um sorriso educado, inclinei o corpo levemente para frente e perguntei. Algum de vocês já se perguntou o que aconteceu com o terreno do vovô, aquele na Pensilvânia? O efeito foi imediato, como se alguém tivesse abaixado o termostato em 20 graus. George piscou devagar. Clarice endireitou a postura. Ellen apertou com força a xícara de chá nas mãos. Foi Vera quem quebrou o silêncio. Aquele fundo foi dissolvido anos atrás, não? Abri a bolsa calmamente, tirei uma pasta fina e a coloquei sobre a mesa com firmeza. No canto superior da escritura, estampada em negrito, ativo. Na verdade, respondi, olhando diretamente para Vera, não foi dissolvido. Foi esquecido. Enterrado. Mas nunca deixei que morresse. Ellen murmurou. Você guardou? Assenti com serenidade. Reconstruí tudo. Sozinha. E ninguém notou. Nesse instante, o garçom apareceu com um porta-conta de couro nas mãos. Vai ser uma conta só ou separado esta noite? Nem olhei para os lados. Apenas me levantei, coloquei a alça da bolsa no ombro e respondi. Hoje, cada um paga o seu. Ninguém respondeu.
Caminhei devagar, com firmeza, passando pela mesa dessas pessoas que um dia me disseram que eu não tinha cabeça para negócios, nem lugar à mesa. Lá fora, o ar da noite bateu no meu rosto como uma lufada de clareza. Já virando a esquina, ouvi passos apressados. Espera! Gritou Vera, com a voz mais áspera do que o normal. Você não vai mesmo vender aquilo, vai? A voz dela ecoou atrás de mim enquanto eu saía para a noite fria. Não me virei. Não precisava. Aquela pergunta me disse tudo. Eles sentiram a mudança. Pela primeira vez, eu não estava reagindo. Eu estava liderando. E o silêncio que deixei naquela mesa foi a declaração mais poderosa que fiz em anos. Na segunda-feira à tarde, o céu sobre a cidade estava cinza, num tom que fazia até os arranha-céus de vidro parecerem melancólicos. Passei direto pela fachada de mármore do banco, não pela entrada principal com suas portas giratórias, mas por um corredor lateral que a maioria dos clientes nem sabia que existia. Um segurança já me esperava. Assentiu em silêncio e ativou o painel biométrico. O elevador privativo apitou baixinho ao abrir. Entrei sozinha. As portas se fecharam com uma certeza que eu não sentia desde o enterro do meu pai. Sem música. Sem espelhos. Apenas aço e respiração. Ele me levou diretamente ao andar onde ficam os arquivos antigos do banco, cofres, salas de diretoria e o coração invisível da instituição, o escritório do cofre. Ali, não há arte na parede. Só nomes gravados na pedra. Nomes de homens e mulheres que moldaram as veias financeiras desta cidade. E agora, aparentemente, o meu. Empurrei a pesada porta de carvalho e entrei na sala de reuniões. 7 homens e mulheres me esperavam ao redor de uma grande mesa oval. A maioria mais velha. Todos atentos. Alguns se mexeram nas cadeiras. Um deles assentiu discretamente, me reconhecendo. O ar ali dentro tinha o frio seco das consequências legais. Coloquei a pasta à minha frente, abri, respirei e disse: isto não é uma atualização de cortesia. É um alinhamento legal de fundos, estatutos e supervisão. Desde a última quinta-feira, o Pennsylvania Legacy Trust de 1954, antes presidido por Arthur Levy, foi oficialmente incorporado às principais participações da fundação deste banco. Como beneficiária nomeada, detenho agora o controle majoritário. Não houve reações audíveis. Apenas silêncio. Até que Robert Templeton, o mais velho do grupo, terno cinza bem passado, falou com gentileza. Você já vem estruturando isso há um tempo, não é? Olhei direto para ele. 14 meses. Ele sorriu. Estávamos esperando por alguém como você desde que Arthur faleceu. O peso do momento foi mais forte do que eu esperava. 15 minutos depois, Clarice entrou. Salto alto chamativo, cabelo impecável, olhos arregalados de confusão. Me olhou como se ainda estivesse decidindo se eu estava blefando ou à beira de um colapso. Deslizei um envelope lacrado pela mesa até ela. Do departamento jurídico. É para você. Seus dedos hesitaram. Mas abriu. Observei a cor sumir de seu rosto enquanto ela lia. Remoção formal. Cláusula de ética. Má conduta retaliatória em contexto fiduciário. Tudo documentado. Tudo assinado. George, sentado ao lado dela, rigidez no corpo, puxou o colarinho. Você não pode simplesmente levar tudo. Somos sua família. Mantive a voz firme e calma. Exatamente. E por isso não levei tudo. Só a parte que vocês tentaram apagar. Ele desviou o olhar. A briga tinha acabado antes mesmo de começar. Virei-me para o conselho. Com efeito imediato, vamos nos reestruturar sob uma nova carta de ética familiar. Ninguém vai perder o emprego hoje, mas o jogo do nepotismo acabou. Os títulos agora vão refletir mérito. O comportamento passado será auditado. E todos os fundos voltados à comunidade passarão por uma revisão completa de integridade. Um dos membros mais jovens do conselho assentiu, visivelmente aliviado. Clarice tentou se recompor. Você sempre guardou esse ressentimento, não foi? Balancei a cabeça devagar. Não. Eu guardei recibos.
Ressentimento é opcional. A boca dela se abriu, pronta para protestar, mas ela pensou melhor. O papel em suas mãos pesava demais agora. O conselho votou por unanimidade. Sem debate. Quando a reunião terminou, permaneci sozinha na sala. Caminhei lentamente pelo corredor adjacente, entre fileiras de cofres antigos. Atrás de um painel de vidro, uma placa ainda trazia o nome do meu avô. Parei. Observei de perto. Bem ao lado dela, recém-gravado, o meu. Aquilo não era mais sobre vingança. Era sobre reconstruir o que eles tentaram soterrar. Enquanto me virava para sair, uma frase da última conversa que tive com meu avô ecoou dentro de mim. Legado não é o que você deixa. É o que você limpa. Voltei ao elevador e desci, em silêncio. Naquela noite, depois de um banho demorado e um jantar tranquilo, voltei para o apartamento por volta das 9. Ao me abaixar para pegar as chaves, percebi algo diferente. O envelope havia sido cuidadosamente deslizado por baixo da porta. Nenhuma batida. Nenhum som de passos no corredor. Só o envelope ali, como se já fizesse parte do chão. Não precisei virá-lo. A caligrafia era inconfundível. Era da minha mãe. A letra firme, precisa, meticulosamente controlada, o tipo de escrita que dizia: está tudo sob controle, mesmo quando não estava. Fiquei apenas olhando para ele, imóvel. Engraçado como algumas linhas de tinta podiam pesar mais do que qualquer confronto em uma sala de reuniões. Meus dedos pairaram sobre o envelope, depois se afastaram. Quando alguém te isola com silêncio por tantos anos, até palavras podem parecer lâminas. Eventualmente, sentei, abri com movimentos lentos e comecei a ler. Celine começava. Não, meu querido ou minha querida, não havia doçura esperando no final. Havia algo que carreguei por tempo demais. Algo que eu deveria ter contado antes de você chegar tão longe. As palavras estavam escritas com clareza. Sem rasuras, sem hesitações. Ela havia ensaiado isso. Provavelmente reescreveu 3, 4 vezes até aceitar que não dava mais para adiar. Ela falou sobre um dia de verão, quando eu tinha uns 10 anos. Tentei montar uma barraca de limonada no fim da nossa garagem. Fiz cartazes, calculei preços, contei cada pacote de açúcar um por um. Eu me lembrava vagamente, até que ela mencionou como Clarice, sem querer, derrubou a jarra antes mesmo que eu pudesse fazer minha primeira venda. Eu chorei. Mas nunca entendi por que minha irmã fez aquilo. Achei, na minha inocência, que ela só não gostava de limonada. Mas a carta continuava. Eu sabia. Eu vi o que ela fez. Só não soube como proteger vocês duas. E no fim, não protegi nenhuma. Ela falou da morte do meu avô. De como as finanças da família desmoronaram quase da noite pro dia. George ofereceu estabilidade, escreveu em troca de lealdade. Falou da promoção repentina de Clarice, do envolvimento precoce dela em decisões que, no fundo, deveriam ter sido minhas. Parecia segurança. Mas era controle. E eu permiti. Parei ali. Minhas mãos estavam frias, mais frias do que a vidraça ao meu lado. Durante todo esse tempo, pensei que o silêncio dela fosse uma escolha. Mas talvez tenha sido sobrevivência. Não só para ela, para nós duas. Ela não se desculpou. Não pediu para ser compreendida. Não escrevo para pedir perdão, concluiu. Mas estou pedindo que você quebre o ciclo. Não se torne aquilo que te feriu. Fiquei ali sentada por muito tempo. Não chorei. Não suspirei. Só a chuva, batendo devagar na janela. E o som do papel, ainda aberto na minha mão. Depois de um tempo, levantei e fui até uma estante onde guardava algumas coisas da infância. No fundo de uma caixa, atrás de porta-retratos empoeirados, encontrei um caderninho azul, amassado nas pontas, com páginas de contabilidade infantil. Planos de negócios escritos à mão por uma menina de 10 anos tentando entender o que limonada e gentileza tinham em comum. Rabiscos de moedas, tabelas em lápis de cor, gráficos tortos. E entre 2 páginas, um post-it amassado com algo que eu não lembrava de ter escrito. Um dia terei um grande cofre. E não deixarei ninguém de fora.
aquela menininha não fazia ideia do que viria pela frente. Mas, de algum modo, já sabia o que realmente importava. Talvez eu não tenha mudado. Talvez eu só estivesse, enfim, lembrando quem eu era antes de tentarem me destruir. A chuva engrossou, batendo com mais força como se quisesse que eu escutasse. Fechei o caderno, guardei-o de volta na caixa. E fiquei por um tempo em pé, olhando as luzes da cidade dançarem no vidro molhado. Amanhã, eu voltaria. Mas não para pedir espaço. Não para implorar por aceitação. Amanhã, eu entraria na casa da nossa infância. Não como filha. Mas como um acerto de contas. Naquela manhã, o vento era cortante, atravessando o velho portão de ferro como um sussurro que esperou anos para ser ouvido. Pisei devagar sobre o caminho de pedras, sem hesitar. Meus saltos batiam contra o mármore do saguão firmes como se respondessem a todos os anos em que me mandaram andar na ponta dos pés para me tornar menor. Lá dentro, o calor da casa não me alcançou. A voz de Clarice veio do refeitório, carregada daquele charme teatral de sempre. Ela estava recebendo convidados de novo. Família distante, velhos conhecidos, e, muito provavelmente, alguns investidores novos ansiosos para pegar carona no brilho dela. Eu conhecia esse tipo, já tinha visto muitos iguais em incontáveis galas de biotecnologia, olhos caçando status, sorrisos brancos demais para serem de verdade. Entrei direto. A voz dela falhou no meio da frase. Garfos pararam no ar. Um primo de Vermont tossiu no guardanapo de linho. Minha mãe, sentada na ponta da mesa, com o colar de pérolas puxado firme demais no pescoço, encontrou meu olhar. Não desviou. Clarice piscou. Bem, isso é inesperado. Coloquei a pasta preta, grossa, sobre o aparador de mármore, sem sequer olhar para os arranjos suspensos que ela tanto adorava para parecer sofisticada. Alisei o casaco. Olhei para o outro lado do salão e disse, com calma. Se me permitem, gostaria de fazer uma pequena retirada, da verdade. O silêncio que se seguiu era denso. Clarice riu. Um riso frágil, falso, que ela usava sempre que perdia o chão. Celine, se isso for mais um drama, uma tentativa de chamar atenção. Não interrompi, virando-me para os convidados. É sobre documentos. Não drama. Abri a pasta com firmeza. Comecei. Primeiro, o fundo fiduciário original assinado por nosso pai, que previa divisão igual entre as filhas. Depois, a emenda falsificada, datada 2 semanas antes do derrame dele. Mostrei a cópia do carimbo do cartório. Passei então para os documentos de propriedade. O vinhedo da família, silenciosamente transferido para uma conta offshore em nome de uma empresa fantasma de Clarice. Murmúrios. Olhares trocados. Depois, a verba destinada a incentivar jovens mulheres nas áreas de STEM, desviada por ela para um investimento imobiliário pessoal. Os saques foram feitos com a assinatura da nossa mãe, acrescentei. Tirei da pasta uma cópia digital da autorização. O lábio de Clarice se contraiu. Ela me deu permissão. Celine, você não sabe de tudo. Ela estava em cirurgia, em Zurique, respondi. Cabeças se viraram. Um conhecido da família me entregou um laptop. Conectei o pendrive. A tela se acendeu atrás de mim. Rolei calmamente pelos extratos, e-mails, registros. Nada teatral. Apenas dados. Apenas a verdade. A voz de Clarice vacilou. Você sempre teve que ser a vítima, não é? Não disse, virando-me de vez para ela. Eu só queria ser vista. Mas você quis me apagar. A taça de champanhe tremia na mão dela. O cristal tilintava contra seus dedos. Nosso pai se levantou. Clarice, disse, com a voz baixa. Meu Deus, o que foi que você fez? A fachada rachou. Clarice atirou o guardanapo sobre a mesa. É isso que ela faz? Ela cava, cava, cava até não sobrar mais nada. Sempre teve inveja de mim. Mas a sala já não estava mais com ela. Parentes se levantaram. Um casal do lado paterno saiu em silêncio. Um tio murmurou algo sobre vergonha, e também se dirigiu à porta. Minha mãe não disse nada.
Mas também não me impediu. Apenas permaneceu ali, imóvel, olhos fixos no prato, como se ouvisse algo antigo, muito mais antigo do que qualquer voz naquela sala. Voltei à pasta. Retirei a última peça, uma carta escrita à mão por nossa mãe, endereçada ao advogado da família. Nela, ela retirava formalmente o consentimento para as transferências. A data, 6 semanas atrás. Esta casa disse, suavemente, fechando a pasta, tem 2 portas. Olhei para Clarice pela última vez. Seu rosto vermelho, respiração rasa, mãos trêmulas. Hoje, continuei, saio por aquela que você não construiu. E deixei a pasta ali mesmo, sobre a mesa de mármore que ela costumava chamar de trono. Lá fora, o ar estava mais fresco. Mais leve. Mais limpo. Na calçada, uma jovem repórter me esperava. A câmera desligada, só um bloquinho de anotações nas mãos. E um sorriso gentil. Ela não me fez uma só pergunta. Apenas disse: alguém queria que você fosse ouvida. Achei que você devia saber. Uma semana depois, eu me sentei sozinho num banco de madeira, sob um velho carvalho. O parque estava silencioso naquele início de manhã, um tipo de silêncio que parecia guardar um segredo, esperando para ser contado ou escondido. Raios dourados atravessavam as folhas, e a brisa trazia o cheiro fresco da grama recém-cortada e o perfume distante dos lilazes. No meu colo, um pequeno livro de poupança. Azul desbotado, gasto pelo tempo. Daqueles que a gente só via em bancos de bairro décadas atrás. Os cantos estavam dobrados, a tinta apagada em alguns trechos. Mas era real, assim como a lembrança do homem que me deu aquilo. Retirei tudo o que precisava naquele dia, murmurei para mim mesmo. Mas não era sobre dinheiro. Depois do confronto na propriedade, tudo virou um turbilhão. Nunca dei entrevista à imprensa. Não precisei. O jovem repórter conseguiu a história por outros meios. Dizem que foi alguém do banco, talvez um funcionário exausto de tanto silêncio, que denunciou não a um tabloide barato, mas a um blog de justiça financeira conhecido por tratar ética com seriedade. Depois apareceu o Sr. Olovai. Velho amigo do meu avô, o mesmo que trazia balas de hortelã no bolso do paletó quando vinha nos visitar. Ele deu a entrevista que eu nunca dei. Falou sobre os valores do meu avô, sobre como ele construiu confiança em mim ao perceber como eu era tratada como invisível desde pequena. Um dia, ela vai precisar saber que é importante para alguém. Esse dia vai chegar. Pode confiar. Foi o que meu avô disse a ele. A entrevista viralizou não em redes de fofoca, mas em fóruns de compliance, grupos jurídicos e conselhos de ética. A história tocou em algo fundo, delicado, que fez fios antigos começarem a se desfazer. Em 72 horas, o conselho do banco da Clarice solicitou sua renúncia. Sem escândalo, sem manchetes gritantes. Profissionalmente. Em silêncio. A licença dela foi suspensa, aguardando revisão. Mas o bastante para que ela não pudesse mais se esconder atrás de nenhum cargo. Meu telefone tocou 4 vezes depois disso. Uma vez de um número que eu não reconheci, mas que conhecia de cor, celular da minha mãe. Outra do telefone fixo da propriedade. Depois novamente na manhã seguinte. E mais uma. Nunca atendi. Não precisava ouvir. Já sabia. Não haveria pedido de desculpas. Apenas o pânico, disfarçado de preocupação. Coisas como: por que você tornou isso público, ou por que não pode simplesmente deixar pra lá? Mas a verdade? Eu deixei as coisas acontecerem por tempo demais. Ajustei meu casaco no banco enquanto o sol subia por trás das árvores. Abri o livro de poupança com cuidado. Quase todas as páginas estavam em branco, agora os valores já tinham sido sacados há muito tempo. Mas ali, no fundo, algo que eu nunca tinha visto. Um pedaço de papel amarelado, dobrado no bolso interno. Com uma caligrafia firme, familiar. Para a mais nova, porque ela tem o maior coração. Use isso quando esquecerem quem você é. Pisquei com força. Sorri. Não aquele sorriso para fotos, mas o outro silencioso, íntimo. Quando tudo finalmente faz sentido. Percebi que nunca precisei da aprovação deles.
Nem dos elogios curtos da minha mãe, nem do reconhecimento frio do meu pai, nem dos olhares arrogantes da Clarice. Eu tinha algo mais firme. Algo meu. Fechei o livrinho com calma, deixei-o no colo por um instante e respirei fundo. Sem fanfarra. Sem desfile. Apenas silêncio. E paz. Do outro lado do gramado, vi o novo prédio. Baixo, moderno, feito de aço e vidro. Modesto, mas forte. Na entrada, a nova placa, o nome da minha organização sem fins lucrativos, gravado em prata escovada. Nos mudamos no mês passado. Mas hoje era o primeiro dia que eu entraria. Não com medo. Com firmeza. Com presença. Essa era a verdadeira retirada. Não os valores no fundo, não os documentos ou contas bloqueadas. Mas o meu nome. Minha lealdade. Meu amor. Retirados daqueles que o desperdiçaram e investidos em algo novo. Algo que poderia crescer. Engraçado como o dinheiro revela o caráter. Mas o silêncio. O silêncio também rende juros. Levantei-me do banco, bati a poeira da calça jeans. Guardei a caderneta com cuidado na bolsa. E então vi um pássaro. Ele pousou ao meu lado. Não se assustou. Não pediu migalhas. Apenas ficou ali. Presente. Como se quisesse partilhar aquele momento comigo. Aquele silêncio. E eu deixei.